Kula, ele é a contradição de tudo que um dia você acreditou ser primitivo. Como entender isso pode enriquecer a nossa compreensão sobre conexões de culturas. E qual que é a importância e a relevância desse tema? Kula, existe um código social que estabelece normas em relação ao valor dos objetos envolvidos. É importante a gente entender que esses objetos eles devem ser considerados equivalentes. E essa equivalência não deve ser discutida ou negociada publicamente. O valor atribuído a eles é baseado em um sistema que é estabelecido e aceito pelos participantes do Kula. São essas normas estabelecidas que vão reforçar que seja feita uma troca justa e que respeite as tradições culturais do Kula. Os nativos das ilhas, eles têm uma definição bem clara entre a diferença entre comércios do Kula e o que é escambo. O escambo para eles é conhecido como Gimwali. E quando um nativo ele age de forma como se ele estivesse agindo no Gimwali para o Kula, todo mundo vai falar que aquele nativo ele tá agindo como se o Kula fosse um escambo. E esse cara vai ficar mal falado ali. Outra coisa que ocorre no Kula é que quando os nativos eles vão fazer a troca dos seus presentes, quem define o valor daquela troca é sempre o doador. Então, aquele objeto ele não pode ser tentado ser pechinchado, ou quem está recebendo não pode tentar coagir quem está dando a mudar esse objeto. Por exemplo, se eles estão fazendo a troca entre os braceletes e os colares, que a gente vai falar mais pra frente no vídeo, vai dar o presente, dá um bracelete, o cara que vai devolver esse presente, que vai finalizar essa troca, ele tem que dar um presente equivalente àquilo e não vários presentes pequenos. E se esse contra-presente ele não foi equivalente ao que deu, o nativo ele vai ficar aborrecido, ele vai ficar decepcionado. Só que ele não pode usar de elementos de coerção, tipo de conseguir alguma compensação naquela troca, porque a regra é quem dá o sentido para o objeto, quem fala o quanto que esse objeto tem de valor é quem está dando. E o que faz que essas pessoas elas sigam tão à risca essas transações, mesmo que corram riscos que elas não gostem e que se elas não gostarem ela não pode fazer? E é aqui que a gente vai discutir uma falsa noção que a gente tem quando a gente fala de sociedades tradicionais e quando a gente pensa até em sítios arqueológicos, que é aquela falsa noção do homo econômicus selvagem. Que, inclusive, tem muita gente por aí que ainda reproduz esse tipo errôneo de pensamento. Embora a gente acredite que a maioria desses grupos, abre aspas, homens selvagens, eles sejam tomados por ódio de perder ou ceder riquezas e que eles estejam livres de qualquer convenção social, a verdade é totalmente o oposto. Embora os nativos dos Kula, eles vão ter uma paixão por essa posse desse objeto que vai ser trocado, são os códigos sociais que vão regular o dar e o receber. Para os nativos do Kula, para você ter poder, é inegociável que você tenha virtude, você tenha dignidade social. E para ter dignidade social, para ter virtude, a pessoa virtuosa ela tem que ser uma distribuidora, ela tem que ser uma administradora. Então, para os nativos do Kula, a pessoa que tem virtude, que tem poder ali, é a pessoa que mais dá, é a pessoa que mais partilha seus bens. Ou seja, quanto mais alta a sua categoria social no Kula, maior as suas obrigações. Eles esperam, então, que os chefes que têm posições sociais elevadas, eles têm que fornecer alimento a qualquer visitante que vai na casa deles, qualquer estranho e até mesmo qualquer vadio que tem ali na aldeia. Ou seja, para essas sociedades, a pessoa mais rica é a pessoa que mais contribui. A riqueza é o principal indício de poder e a generosidade é o sinal de riqueza. E essa é a norma social que vai moldar e colocar limites nas relações ali do Kula. Quando a gente fala de Kula, a gente pode pensar no Kula como um tipo de comércio, desde que a gente entenda comércio como algo bem amplo, como troca de bens, alguma coisa que abrange esse espaço aqui de troca. Só que a gente tem que se libertar dessa ideia de que povos originários, de que populações tradicionais, de que grupos na história pré-colonial, na pré-história, eles fazem trocas unicamente por necessidade de sobrevivência. A gente vai explorar tudo isso aqui com Kula, para ver que essa noção ela não é verdadeira.
Porque o Kula, gente, ele não se resume somente à troca de mercadorias. Ele tem significado simbólico e cerimonial profundo. E o Kula, além de ser uma troca com esses significados entre diferentes povos ali da Papua-Melanésia, ele intrinsecamente ele liga mitos, ritos e tradições. Então, primeira coisa sobre o Kula é que a gente não deve levar em conta apenas a dimensão comercial, mas a gente tem que ter em conta o simbolismo cerimonial e os mitos e as tradições que envolvem ele. Possibilitar que a gente tenha uma visão mais complexa da interconexão de culturas. Vamos lá, vamos entender em detalhes o que é o Kula. O Kula, ele é um sistema de relações de troca que vai ocorrer entre milhares de pessoas de diferentes ilhas, de diferentes comunidades ali na região do Pacífico Ocidental. E ele envolve objetos distintos que vai circular nesse arquipélago de ilhas. Eles são os dois objetos, são os Soulavas e os Moale. Eles são colares de conchas vermelhas. E sempre, quando eles vão ser comercializados no Kula, eles se movimentam no sentido horário. Já os Moales, eles são braceletes de conchas brancas. E eles sempre são comercializados no Kula no sentido anti-horário. Essas trocas do Kula, elas são feitas de forma contínua, uma rede de interconexões dos grupos que participam do Kula. Esses objetos, eles são confeccionados a partir de conchas cônicas, que elas são coletadas, pegadas, polidas e pintadas. E eles são objetos que eles têm grande valor para esse pessoal dali. Quando eu falo para vocês que o Kula, ele é de braceletes e colares, a gente pensa, não, então eles fazem essa troca para eles usarem no dia a dia. E não. Os objetos do Kula não são usados no dia a dia. Eles jamais devem ser pensados como enfeites e eles não são nem usados em ocasiões menores como de dança ou reuniões que são feitas em épocas de colheita ou expedições de namoro. Não, eles são usados em ocasiões importantes. O objetivo desses objetos para esses povos é a posse. Mas por que, Janine? Por que eles querem ter posse? Qual que é a importância disso? Eu quero trazer para vocês o mesmo exemplo que o Malinowski traz no livro, que é da coroa europeia. Ele fala que quando ele vai viajar lá para Edimburgo, ele vai no museu e ele vê as joias da coroa. E ele acha aquelas joias de muito mau gosto, muito feias. E aquelas joias, durante um período, elas foram retiradas do pessoal de Edimburgo e foram levadas para Londres. E todo mundo lá ficou muito pistola, levar as joias da coroa. O pessoal, ele lutou para ter as restituições das joias. Aí agora elas voltaram para o museu, onde que elas estão trancadas, lindas, onde que ninguém vai pegar e todo mundo está feliz. E os objetos do Kula, eles são tal qual essas joias britânicas. O motivo de ter esses objetos é a glória, é a posse, é o renome, é aí nesses locais que está a fonte de valor desse objeto. Eles têm um simbolismo de um valor histórico importante para aquela população, tanto da joia quanto do Kula. E isso é muito importante da gente entender, porque quando a gente fala de Kula, a gente vê que tem muitas pessoas, e até de sociedades tradicionais e de arqueologia de modo geral, tem muitas pessoas que associam que esses grupos eles querem essas posses porque eles são extremamente exóticos e pensam totalmente diferente, quando na verdade isso é um costume muito comum na humanidade de modo geral, e as forças psicológicas que movem essas decisões são as mesmas, que é o que faz a gente valorizar objetos históricos. Eu quero até ir mais longe um pouco com vocês e falar de um exemplo da arqueologia. Se você pensa em objetos arqueológicos, eu não sei se vocês sabem, só que objetos arqueológicos, eles estão entre um dos bens mais contrabandeados do mundo. E por que as pessoas contrabandeiam esses objetos? Porque não vão ter uso prático, né? Você não vai conseguir usar aquilo. Não faz parte, muitas vezes, da história do seu povo. E mesmo assim, eles são itens de valor, eles são contrabandeados aqui no Brasil e em várias outras regiões do mundo. E isso porque esses objetos, eles carregam com si o valor histórico. Eles passaram por mãos de personagens antigos e eles são veículos emocionais, eles são objetos que têm romances por trás deles. E é isso que faz com que as pessoas queiram contrabandear e levar e ter para si, nem que seja para ficar na sala onde que ninguém toca ou sei lá, num quarto, num local que é só para ver e que ele não vai ter nenhum tipo de uso, nenhum tipo de praticidade na vida da pessoa que tem aquele objeto.
Só que aí a gente entra também numa diferença. Enquanto sociedade ocidental, a gente tem isso da posse, de que eu quero ter e morrer, é muito comum, eu quero ter esse objeto e morrer. Eu conheci nos trabalhos que eu fiz de arqueologia, eu conheci muitas pessoas que têm posse desses materiais arqueológicos. Normalmente aqui no Brasil é comum que as pessoas se apeguem às pedras de raio e elas querem morrer com aquele objeto em mãos. Isso é uma coisa que vem da nossa herança ocidental. Aqui no Kula já é diferente. Por mais que a posse do objeto seja o renome, os nativos do Kula, eles não ficam com isso por muito tempo. Esses objetos do Kula, eles vão ter uma rotação de entre 2 e 10 anos, no local onde que eles foram dados, e eles chegam nesse mesmo local entre 2 e 10 anos. Porque a posse aqui para esses povos é temporária. Quero também falar aqui para vocês, né, já que eu tô falando que a posse é temporária, eu falei muito para vocês sobre o dar e o receber lá no início do vídeo, e eu quero falar para vocês outro conceito extremamente errôneo que a gente tem quando a gente vai falar de grupos tradicionais, porque a gente tende para extremos, né? Ou são grupos totalmente primitivos que não fazem nada, ou são grupos totalmente comunitários que não têm individualidade. Aqui eu vou mostrar para vocês que o Malinowski até vai chamar isso no livro, comunismo primitivo, ele também é outra falácia. E que ele serve mais para filmes, para ficção, para fake news, é a verdade. No contexto aqui do Kula, a gente tem um código moral dos nativos, que é a contribuição justa nas ações. Ou seja, quanto mais importante alguém, mais generoso aquela pessoa é. Só que isso não significa que nas trocas que ocorrem no Kula todo mundo sai feliz, não. Existem trocas onde que o recebedor ele vai achar que o que ele recebeu foi mesquinho. Só que ele não pode fazer nada, ele não pode coagir, ele não pode querer trocar. Então o que ele faz? Ele se gaba o quão ele foi mais generoso que o outro. Então isso causa ali picuinha. Quando essa pessoa começa a se gabar que ela foi mais generosa, já que ela não pode falar do que deu, ela também consegue um número maior de transações. E aquela pessoa que, por ter sido menos generosa, é vista como mesquinha, ela tem um número menor de transações. Então aí a gente já tem aqui uma desigualdade no sentido de não ser um comunismo totalmente igualitário, que todo mundo é a mesma coisa. Ou seja, a dinâmica do Kula, ela não é no compartilhamento total, não é na igualdade absoluta, como a gente pensa quando a gente vai para esse extremo de comunismo primitivo. A gente tem hierarquias, a gente tem competições e rivalidades. O valor, ele tá em quem contribui de forma justa, generosa para o sistema. Então vamos mais a fundo nas regras em si do Kula. O Kula tem regras para se participar. As regras, elas são rígidas e elas são, primeiro, só homens participam. Esses homens, eles são em número restrito, não é todo mundo que vai poder participar. As pessoas, ela tem números limitados de pessoas onde que elas vão fazer transações, e esses números, eles são decididos de acordo com a posição social. Então, quanto mais alta a posição social de uma pessoa, mais comércios ela vai poder fazer entre as pessoas ali do Kula. Isso significa que os chefes das aldeias, eles vão ter centenas de trocas no Kula, enquanto os plebeus vão ter algumas outras poucas. Ainda que, esse é um mecanismo que acontece no Kula, que ele não é escrito, ele não é falado, só que todo mundo sabe que acontece. Quando os integrantes do Kula, eles encontram os seus outros pares, que são os que eles vão fazer as trocas, eles tratam como amigos e eles têm um laço para a vida inteira, além deles terem obrigações mútuas entre si. Como eu falei para vocês, essa troca no Kula, ela não é feita para ser mantida por muito tempo. Esses objetos vão estar em constante rotação. Uma vez no Kula, sempre no Kula. Nunca muito tempo na mão de alguém. Outra coisa, se você recebe um Mawali, você dá um Solava. Quem dá o bracelete nunca vai receber o bracelete da mesma pessoa. Por exemplo, se eu te der um bracelete, você tem que me dar um colar. Além da premissa de que norte a leste eu só recebo braceletes e sul a oeste só colares. Para facilitar seu entendimento a mão esquerda só recebe braceletes e a mão direita só recebe colares. Nenhum desses objetos jamais é negociado de volta. Eles vão seguir o ciclo do Kula de sempre andar no sentido horário.
ou anti-horário. Os nativos, eles além de realizarem trocas com pessoas lá das outras ilhas, eles também realizam trocas com o chefe da vizinhança. Aí vai ser entre 1 ou 2 chefes. Outra coisa, ainda que todo Kula ele seja pensado nessa troca de Soulavas e Moales, eles durante esse meio termo ali, eles também fazem trocas de outros itens. Então, itens que talvez alguma ilha produza que a outra não produza. Eles também têm todo um ritual, eles têm datas pré-estabelecidas para fazer o Kulas, não é aleatoriamente. E aí, nessas datas, eles têm todo um ritual da construção de canoas para navegar o Pacífico, para ir fazer toda a expedição do Kula. As rotas comerciais do Kula são fixas, as datas são pré-estabelecidas, os locais de encontro também são fixos. De forma ampla, o que está acontecendo aqui no Kula? A gente está tendo vários indivíduos unidos por pares, milhares de indivíduos, que eles vão estar tendo vínculos baseados em crédito, confiança mútua, honra comercial entre essas aldeias ali. E, gente, o Kula, até desde os objetos que são feitos para o Kula, até as expedições, eles são horas de trabalho, eles movimentam as aldeias. E ainda, gente, uma coisa que o Malinowski fala que eu acho muito legal, que eu vou usar para finalizar esse vídeo, é que o Kula, as pessoas que estão fazendo o Kula, elas não vão ter noção de tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, porque isso daqui, o Malinowski vai lá e faz uma pesquisa, e aí ele detalha ele coloca os pontinhos por pontinhos. O que vai movimentar essas pessoas não é isso que eu tô falando pra vocês. São as motivações pessoais, de ter honra, de ter um oposto, de ter essa amizade, esse vínculo pra vida. Essas funções sociológicas não são funções claras pra população. E aí, né, vocês devem estar pensando, é claro que eles não sabem, mas a gente também não sabe. Se a gente pegar o capitalismo como exemplo, você vai aí num vizinho seu e fala assim, me define aí o que é capitalismo. Eu te garanto que a maioria das pessoas que não tem essa intimidade com áreas sociológicas, elas vão responder essa pergunta do capitalismo a partir de perspectivas pessoais. Como, por exemplo, o capitalismo é quando meritocracia. Ou o capitalismo, ele é muito ruim. Ou o capitalismo, se você fizer de tal jeito, você vai conseguir funcionar a vida. Mas as pessoas não têm noção de todas essas características, por exemplo, que eu elenquei aqui no Kula para o capitalismo. Quem vai ter noção dessas estruturas vão ser os sociólogos, antropólogos, etnólogos, arqueólogos, vários zoólogos aí que dedicam a vida para estudar essas estruturas, porque mesmo que todo mundo ache que isso é uma motivação pessoal, que você está fazendo aquilo por causa da sua vida única, você está inserido dentro de um sistema. E foi inclusive a partir daí que o Malinowski ele vai fazer a observação participativa, porque ele tem noção que as pessoas não sabem qual que é o contexto sociopolítico que elas estão, e que não é olhando por fora que você vai entender o contexto sociopolítico de uma população. Então ele vai para lá, ele vive como aqueles nativos, ele é tido como um dos próprios nativos, ele começa a fazer toda uma norma de regras para fazer documentação desse sistema. Gente, eu vou deixar aqui para quem não tem o livro, sobre livro, a gente vai ter o próximo vídeo, que vai ser o capítulo 4, que aqui a gente teve só o capítulo 3, e os vídeos anteriores, eles têm os capítulos de introdução 1 e 2. A gente vai continuar falando sobre o Kula até finalizar ele de modo bem legal e bem dinâmico.